e que ficou oportuno. Mas antes de nós começarmos esse tema, para entendermos a virgindade de Maria, nós vamos aqui pedir o Espírito Santo que venha em nosso favor. Feche os teus olhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todo o nosso ser, sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca, sobre o nosso entendimento. E vem derramar em nós o prazer em conhecer a Tua Palavra, vem derramar em nós o prazer de amar a Tua Palavra e o prazer de servir a Tua Palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, nós vamos estudar agora um tema e você vai entender por que a Igreja Católica, ela afirma, e para nós que somos católicos, isso é muito caro, isso é inegociável. Nós afirmamos a virgindade perpétua de Maria, ou seja, que ela foi virgem antes, durante e depois de Jesus. Nós vamos entender isso com a Bíblia, certo? E por que eu disse que é oportuno? Eu estava numa comunidade de Novo Assis, fazendo a celebração da palavra. Estávamos conversando sobre a virgindade perpétua de Maria, quando uma pessoa passou na bicicleta e gritou assim: como é que pode uma mulher parir um filho e continuar sendo virgem? Uma pergunta muito interessante, uma pergunta de lógica, porque qualquer pessoa sabe como é que pode uma pessoa parir um filho e continuar sendo virgem. Pena que essa pessoa na bicicleta, ela passou, fez a pergunta e não esperou pela resposta, né? A intenção dela foi semear uma dúvida sobre o que eu estava conversando. Se a pessoa tivesse parado para ouvir a resposta, eu faria também uma outra pergunta. Já que o critério dela foi de lógica, eu faria uma também. E como é que pode uma mulher que não teve relação sexual com homem algum ter um filho? Eu também queria que a pessoa me respondesse essa pergunta, mas ela não me deu a oportunidade. É um assunto que não se entende pela lógica, porque é um assunto de fé, é um assunto religioso, é um assunto de Bíblia. Então, o fundamento que eu vou trazer para você é um fundamento bíblico. Então, ele não carece de lógica. Quem quer estudar lógica vai para a filosofia, porque os assuntos da Bíblia não são de lógica. Não é lógico a mulher dar à luz pelo Espírito Santo, não é lógico um homem ser Deus. Então, são assuntos que pela lógica nós não resolvemos. Esse canal é um canal de apologética bíblica, né? Então, é um assunto que pressupõe que você tenha fé na Bíblia, né? Então, é um assunto cristão, mas nós vamos lá, vamos entender esse assunto. Eu gostaria que abrisse a Bíblia, Laninha, Isaías 7, capítulo 7, do versículo 10 ao 14. Lê aí pra gente. E continuou o Senhor a falar com Acais. Só um instantinho. E continuou quem? O Senhor. O Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acais. Vamos ver o que foi que o Senhor falou. Vai lá. Dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede o quê? Sinal. Então, eu já quero de antemão introduzir o assunto, que esse assunto de virgindade tem a ver com um sinal. Biblicamente tem a ver com um sinal. E vamos conversar aqui. Um sinal, ele é algo diferente. Por exemplo, se você está num canto onde todo mundo está de preto, aí a pessoa, o sinal é que eu estou de preto. Então não é um sinal. O sinal é algo diferente. Todo mundo de preto, mas eu estou de branco.
Então, todas as janelas estão assim, mas o sinal que eu vou deixar é que tem um pano branco. Então, todas estão iguais e o sinal sempre é diferente. O sinal sempre é uma exceção. O sinal sempre é algo diferente, distinto, é algo fora do normal. Senão, não seria sinal. Então, o sinal é algo diferente, fora do normal, fora do padrão. Senão, não seria sinal. Então, vamos continuar. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Só um instantinho. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Pedir um sinal extraordinário, em cima do céu, algo assim, mirabolante. E agora o texto está dizendo: o próprio Senhor vos dará um sinal. Certo? Então, guarda no teu coração essa palavra sinal. E não esqueça que o sinal, ele é algo distinto, algo fora do normal, algo fora do padrão. E vamos ver qual é o sinal. Vamos lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Só um instantinho. O sinal é que uma virgem vai conceber e ela sendo virgem, é virgem, ela vai conceber, mas vai continuar sendo virgem e depois dará à luz. Então perceba que o sinal é a virgindade. O sinal é a virgindade. Então, quando a Igreja Católica ela não abre mão disso, é porque é um sinal de uma promessa. E nós vamos ver no final que essa promessa ela foi cumprida. Então, nós acreditamos nesse sinal. O sinal de que uma virgem conceberá e a mesma virgem dará à luz. E continua. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel. Então será a mãe do Emanuel. Continua. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Mas tu já leu até o 14, não foi? Passou do 14. Pronto, até o 14. Um sinal. Deus vai dar um sinal. E o sinal é que uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. E nós sabemos que o sinal é algo distinto. Então não é dentro dos padrões o sinal é algo distinto. E realmente é distinto, realmente sai fora da lógica, realmente é fora do normal. Uma mulher virgem vai conceber, já perderia a virgindade, então ela vai conceber e sendo virgem, dará à luz a um filho que é o Emanuel. Né? E aí eu pergunto, a pessoa que fez a pergunta para mim, como é que pode, pela lógica, uma mulher ter filho e continuar sendo virgem? Então, pelas mesmas razões que como é que pode uma mulher ficar grávida se ela não teve relação sexual com homem algum? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é pastor e ele me disse assim: pois me prove como foi que essa criança saiu. Aí eu disse: é fácil, é só você me provar como foi que ela entrou. Aí ele disse: não, é por obra do Espírito Santo. Eu, pronto, saiu por obra do Espírito Santo. É algo que você não consegue ver pela lógica, mas você consegue entender pela fé, porque é um sinal. Se fosse dentro dos padrões normais, não seria sinal. Dentro dos padrões normais, é que uma mulher, para ter filho, ela precisa sim ter relação com um homem. E assim que é fecundado, ali ela já perde a virgindade. Então, ela sendo virgem vai conceber, e ela também sendo virgem vai dar à luz ao Emanuel. Então essa é a promessa que foi dada ao povo, para que o povo sabesse quem de fato era o Messias. Então é um sinal que coloca em xeque Jesus ser Deus, Jesus ser o Senhor. Está vendo? A promessa para que eu saiba que aqui, entre todos aqueles homens, todas as crianças que nasceram, quem de fato
é o Messias, como é que eu vou saber? Pelo sinal. E esse sinal, ele foi cumprido. Bota aí Mateus 1, do 21 em diante. Esse sinal, que vai revelar quem é o Messias, ele foi cumprido. Então vamos ouvir, procura aí Mateus 1, 25. Lê aí. Não, 21, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Jesus, certo. Jesus, continua. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Certo. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Então, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Então, foi cumprido, aconteceu. De fato, ela é virgem antes, o sinal é que ela é virgem durante, e o sinal é que ela permanece virgem. Ah, mas isso sai da nossa compreensão, mas é o sinal. O sinal, por isso que nós não abrimos mão da virgindade perpétua de Maria. Porque se ela tiver perdido a virgindade, o sinal não teria se cumprido. Então, esse sinal se cumpriu. Mas lê um pouquinho antes, lê do 21. Não, continua. Não, continua. Vai, continua. Continua, vai. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então aí, em Mateus, ele confirma que isso se cumpriu. E aí ele reforça qual foi o sinal. Qual foi o sinal? A luz, a virgindade. Certo, mas... E chamarão seu nome Emanuel. Emanuel. Interessante que no versículo 21, diz que daria o nome Jesus. E agora aí no 23, né? Diz que daria o nome Emanuel. E agora, são dois nomes? É porque esse Jesus, na forma humana, só que a profecia se cumpriu, Emanuel, que significa Deus conosco. Então a profecia tem a ver em Jesus ser o Deus conosco, e o cumprimento eu acredito por causa do sinal da virgindade. Então a virgindade de Maria está proporcionalmente ligado a Jesus ser o Messias, a Jesus ser o Senhor, a ele ser o Emanuel, Deus conosco. Então, se eu não acredito nessa virgindade perpétua de Maria, eu não posso acreditar que Jesus é Deus, porque no sinal, confirma aí no versículo 23 do capítulo 1 de Mateus, que dará a luz ao Emanuel, Deus conosco. Então, por que ela continua virgem? Agora, pela lógica, dá para você entender. É porque ela não pariu um homem, ela pariu um Deus. Está dando para entender? Então, hoje nós vamos ficar com essa gravação por aqui. Espero que o Espírito Santo te dê entendimento. E até o próximo vídeo. Aproveita, compartilha e deixa o teu like e também comenta aí. Um grande abraço, que Deus abençoe sempre.